E antes de ministrar a palavra, eu queria ler uma carta que o pastor Batista mandou essa semana pra gente. Né? Vamos lá. Tá assim, Sérvia, 6 de setembro de 2013. Olá, Crashers. Começou assim, né? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Já passamos pela Alemanha, República Tcheca, Eslováquia e agora estamos no extremo leste europeu, na nação da Sérvia. Tocamos aqui na sexta-feira, no sábado em Baja e no domingo em Budapeste, na capital da Hungria. Hungria foi ótimo, né? Hungria. E na quarta-feira chegaremos à Rússia para 2 finais de semana com apresentações por todo o país. Deus nos tem abençoado e cada dia nos sustentado. As lutas têm sido bastante acirradas e sobretudo pelo nosso avanço constante em atravessar as fronteiras desses países e fazer coisas que nunca tinha sido feita antes neste continente. O diabo não tem estado contente conosco e tem tentado tirar nossa alegria de várias maneiras. Porém, com um Deus que é dominador sobre tudo ao nosso lado, tem sido mais que vitoriosos em todas as situações. Faremos agora essa sequência de tocar em 3 países, onde nunca antes alguma banda de metal cristão havia chegado. E o inferno não quer isso, principalmente em relação à Rússia, onde todas as apresentações serão ao lado de bandas de black metal e em festivais profanos. Deus nos tem mostrado que o diabo não está só atacando as nossas vidas, mas entre outras coisas tem focado em atacar a nossa igreja. Ele quer nos destruir o que Deus tem construído nos últimos anos e não deixar que boas obras começadas na vida de muitos sejam concluídas. Assim como nós aqui percebemos que as coisas que nos tentaram atacar não eram 100% materiais, pedimos a Deus que cada um de vocês possa ter certeza que a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. É necessário abrir os olhos, orar e vigiar e ir para cima do diabo com ódio e determinação. A Ju teve um sonho em que ela estava em um lugar que representava a nossa igreja e caíam muitas pedras enormes sobre o local, destruindo a cobertura e atingindo muitas pessoas. Os irmãos gritavam de dor e não tinham chance de fugir. Eram esmagadas pelas pedras e morriam. Deus permitia que ela visse isso tudo acontecer e não era atingida. E sentia que somente orando poderia escapar daquele ataque, mas sofria muito em ver isso. É necessário estarmos atentos ao que o diabo tem usado para esfriar a nossa fé, fazer com que oremos menos, tirar nossas motivações de servir a Deus e estar indo adiante como igreja. É necessário não deixarmos Satanás tirar o nosso prazer de sermos a noiva de Cristo e de estarmos na igreja. O inimigo quer que estejamos separados e assim deixarmos de ser um corpo e poder prevalecer contra nós, pois ele sabe que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecem. Mas se estivermos lutando, cada um a sua luta sozinho, defendendo seus motivos pessoais, o corpo não existirá. A cobertura será frágil e seremos destruídos. Vamos tapar as brechas que nos afastam de Deus e de nossos irmãos. É uma questão de sobrevivência. Vamos tirar de Satanás a arma que nos tem entristecido. Tirar o gosto que ele tem sentido de nos fazer sofrer. Vamos assumir a palavra que Deus nos deu para esse ano e ir em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Não vamos perder o foco, não vamos deixar as coisas de menor importância nos roubar. Não vamos deixar o inimigo roubar os nossos tesouros e promessas. Deus nos abençoe, obrigado pelas orações, a guerra continua e a vitória está garantida por nosso general invicto, Jesus Cristo, Batista e Juliana. Amém? Eu acho que vou ter que ler a carta de novo, os irmãos não entenderam. Amém, irmãos? Já tem um mês que Deus ele tem dado revelações aos irmãos dessa igreja
falando para nós nos prepararmos, porque o diabo está furioso contra as nossas vidas. Então vamos nos preparar, meu irmão. Vamos nos revestir dessa armadura de Deus em nome de Jesus. Toda quinta-feira a gente lê Efésios 6. Até a Cecília falou, daqui a pouco não tem nem mais o que escrever na Bíblia dela em Efésios 6. De tanta coisa que ela escreve ali nesse versículo, nesse texto. Então, meu irmão, vamos nos revestir em nome de Jesus. Como nós temos falado, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o inferno. Então vamos nos posicionar. Meu irmão, Deus está do nosso lado, mas nós precisamos nos posicionar. Amém? Vamos orar, né, pela vida deles. O diabo não está feliz mesmo, e ainda bem que ele não está feliz com a gente, porque isso significa que nós estamos incomodando o inferno. O Antidemos está incomodando o inferno. A Cecília já falou aqui, vamos orar, cobrir a vida deles em oração e que não venha faltar nada. Em nome de Jesus, e onde eles pisarem, vamos declarar que será terra conquistada. Amém? E vamos guerrear em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você para abrir, não precisa nem se levantar, pode ficar sentado mesmo. Lá em Isaías, capítulo 49, nós vamos ler do 1 ao 6. Isaías 49, versículo 1. Eu vou ler, diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que me torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurar essas tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Amém? Curva a cabeça, vamos orar ao Senhor. Oh Pai, nós colocamos essa palavra nas tuas mãos, Senhor, e pedimos para que o teu Espírito Santo venha tomar forma nessa palavra, Deus, para que venha trazer vida, para que venha renovar o nosso espírito, para que venha nos convencer de tudo que for preciso. Oh Pai, como foi falado desde o início desse culto, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que nada de nós venha atrapalhar esse momento do teu mover e do teu agir sobre as nossas vidas. Eu coloco-me nas tuas mãos, Senhor, que da minha boca saia somente aquilo que o Senhor quer para esse dia, Senhor. Em nome de Jesus, e que tudo aquilo que não for teu, Senhor, neste lugar, nós repreendemos, seja da nossa mente, seja do nosso coração, qualquer situação, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Isaías. Né? Quando a gente ouve as histórias dos personagens da Bíblia, das pessoas que tem aqui nesse livro, a gente vê tudo que eles realizaram, os milagres. Às vezes a gente tem uma ideia de que eles foram super-homens, né? Nossa, você ouve a história de Moisés, nossa, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, e você fica, né, Paulo, e fica aquela coisa, nossa, eles eram muito certinhos, eles eram sem defeitos, nunca erravam, eles eram demais. Muitas vezes a gente lê a história e fica com esse pensamento, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes na Bíblia a gente encontra ali textos, situações, né, desses personagens, desses homens e mulheres que estavam ali, momentos em que eles tiveram fraquezas, momentos em que eles caíram em pecado, momentos que eles se sentiram só. Aqui, como nós lemos, teve um momento que Isaías achou: não, estou cansado disso tudo, estou trabalhando demais, tudo isso é em vão. Teve momentos em que alguns pensaram em desistir,
abandonar. Tinha alguns, né, Jeremias, não se sentia capacitado. E tantos que a gente poderia ficar aqui citando de exemplos na Bíblia, de pessoas na Bíblia que se encontraram nessa situação. Mas é interessante que, mesmo nessas situações, em alguns casos, a gente vê que eles conseguiram realizar o propósito de Deus. E aí eu fico pensando, que diferencial será que existia nessas pessoas? Né? Por que será que alguns, mesmo errando, mesmo tendo essas situações, conseguiram cumprir o propósito de Deus e outros não? Então hoje nós vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso. Nós vamos começar falando sobre a vida de Isaías. Nós vimos que Isaías estava ali falando ao povo, e ele falou, olha, eu sou um homem escolhido por Deus, desde o ventre da minha mãe. Ele estava ali compartilhando com o povo a história dele. E aí ele fala, olha, a minha boca é como uma espada aguda. Isaías era um profeta da verdade. Ele estava ali para lutar por justiça, e se você ler o livro de Isaías, você vai ver muito isso, né? Um grande profeta do Senhor. Isaías, ele foi conhecido como o profeta messiânico, porque ele falava sobre a vinda do Messias, mesmo antes, né, dele estar ali ao mundo. E se você for ver, Isaías, ele morreu, e Jesus veio muito tempo depois. Ele não chegou a ver, né, essa profecia ali se cumprir, mas ela se cumpriu no tempo certo. Como nós vimos, ele teve ali os seus momentos de fraqueza, né, de achar que o trabalho dele era em vão, estava cansado. Mas a gente vê que é até interessante, porque ele fala que, né, tô cansado, estou me desgastando vanamente, mas ao mesmo tempo ele se lembrava, não, mas eu sou escolhido de Deus, desde o ventre da minha mãe. Então ele acabava retomando as forças dele e continuava com a missão que Deus tinha para ele. Aqui a gente viu também no versículo 5 e 6, que fala que ele tinha um chamado de trazer de volta o povo de Israel, de voltar ao Senhor e levar a mensagem de salvação. Também nós vimos aqui no versículo 2, na partezinha, né, final, que ele fala que ele é uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então ele sabia que ele era uma arma secreta que Deus tinha preparado ali para usar no momento certo para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas aí você fica pensando, mas será que sempre foi tudo tão fácil assim na vida de Isaías? Só foi Deus chegar e falar, você é um escolhido desde o ventre da sua mãe, e pum, tudo passou a acontecer, e ele já foi esse profeta e saiu revolucionando tudo? Será que foi assim? Vamos ver lá, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Isaías. Lá em Isaías, capítulo 6. Fala sobre a visão de Isaías e o seu chamamento. O versículo 1 fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes se enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Eu quero ler novamente esse versículo 5, numa outra versão, que fala assim: então eu pensei em voz alta, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou pecador. Cada vez que abro a boca, eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do universo. Cada vez que eu abro a boca, eu peco.
Então a gente vê que antes de Isaías ter aquela boca, que era como uma espada aguda, que falava a palavra do Senhor a todo tempo e a verdade, todo tempo e a verdade do Senhor, a gente vê que ele era o quê? Um homem pecador e que tinha lábios impuros. Essa era a real situação de Isaías quando Deus o chamou. Ele não falava nada que edificava. Nada de nada. Sabe aquele cidadão que às vezes você até foge dele? Você fala, olha, esse aí não fala nada com nada. Esse cara é muito desagradável. Sabe, só conta aquelas piadas indecentes, aquelas brincadeiras sem noção. E aí só vem pra falar mal dos outros e reclamar da vida. Sabe o que você quer fugir? Você fala, você só faz cavar um buraco assim pra sumir, pra pessoa não te ver. Vamos dizer que Isaías era mais ou menos assim. Se não fosse pior, vai saber. Mas, fala que quando ele teve a oportunidade maravilhosa de ver o sobrenatural de Deus, a presença ali do Senhor, aconteceu algo inacreditável. Fala que Isaías, ele reconheceu quem ele era e como estava a vida dele. E é interessante, porque assim, a gente não vê Isaías dando desculpa para a situação dele. Ele não falou, olha, eu sou assim, boca suja, só falo coisa nada com nada, nada a ver. Ah, porque é normal. Todo mundo lá faz isso. Meus vizinhos, minha família. Ah, é normal. Tá de boa, né? Não, mas a gente vê que ele faz o quê? Ele assume os erros dele. Né? Ele fala, eu sou pecador. Eu vi tudo isso aí, lindo, maravilhoso, mas eu tenho algo a dizer. Eu sou pecador, eu tenho lábios impuros. Toda vez que eu abro a minha boca eu peco. E tem mais. Tem uma galera que é assim também. Foi meio que isso que ele quis dizer ali. E Isaías, quando ele falou isso, ele achava que não tinha mais jeito a situação dele. Tanto é que ele fala assim, como é que ele fala aqui? Ai de mim, estou perdido. Em outra versão fala, vou morrer. Chegou a minha hora. Já era. Ele pensava que aquilo ali já era o fim para ele. Só que o ato dele reconhecer o erro dele fez o quê? Com que Deus mudasse a história dele. Fez com que Deus revirasse assim, a vida dele, transformasse a vida dele de um jeito que eu tenho certeza que jamais ele poderia imaginar. E quando ele reconheceu, Deus tratou logo do quê? De resolver aquela situação. O que nós vimos aqui? Que aquele anjo que ele estava vendo ali, foi lá, até um altar, pegou uma brasa viva, tocou nos lábios dele, e falou aqui, está no versículo 7. Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados estão, e perdoado o teu pecado. A partir daí, a boca de Isaías passou a ser aquela espada aguda que nós lemos lá no outro texto. Isaías nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Tudo que você sabe da história dele, de revolução, de loucura, começou naquele dia em que ele reconheceu o erro dele, reconheceu o estado de vida que era a dele. A partir daquele momento, o Senhor transformou. O Senhor fez uma reviravolta na vida, no ministério dele. Fez com que ele se tornasse esse profeta da verdade, reconhecido no mundo todo. E o que Deus ele quer falar pra gente hoje é que quando a gente reconhece os nossos erros, as nossas deficiências, e deixa Deus tratar, a gente cresce. Deus, ele... Já foi até falado isso aqui, acho que foi a Lilian que falou. Deus, ele tem uma história maravilhosa para cada um de nós aqui viver. E Deus, ele sabe que a nossa vida não é a mais perfeita. Ele sabe, ele não fala, eu vou escrever assim uma história linda para esse daqui, porque olha, ele não erra, olha, que menino bom. Não! Ele sabe que você, às vezes, escorrega. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe onde sempre você tem caído. Sabe, ele sabe quantas vezes você já pensou em desistir, em abandonar. Talvez você nem saiba. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Mas Deus, ele sabe. Ó, essa é a 10ª vez que você está falando isso.
Deus, Ele sabe. Talvez você não se lembre, mas Deus se lembra. Mas mesmo assim, meu irmão, Ele insiste com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele tem esperança que a gente venha reconhecer quem nós somos. Ele tem esperança de que a gente confesse e se arrependa da vida que a gente está levando. Então, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Há tempo, Deus está dando oportunidades, então abrace isso, meu irmão. Vamos mudar hoje as nossas vidas, porque o Senhor, Ele está nos dando oportunidade. Então, hoje, independente de como está a sua lista aí de pecados, eu pequei muito, não, eu só pequei em uma coisa. Para Deus não importa, pecado é pecado. Né? Não tem tamanhão, pequenininho, não. Para Deus, pecado é pecado. Então, independente da lista de pecado, independente do que você tenha feito, independente se você está desanimado ou não, se você está triste ou não, se você acredita em Deus ou não, se você ainda crê na existência dele ou não. Se hoje você se colocar, se você reconhecer quem você é, pecador, e se você falar, Senhor, olha, eu quero confessar tudo que eu tenho feito, eu quero confessar que a minha vida nem sempre condiz com aquilo que o Senhor quer. Nem sempre eu te agrado do jeito que o Senhor quer. Se você se colocar hoje assim, meu irmão, saiba que Deus prontamente, Ele vai te perdoar os teus pecados. Prontamente. Deus, Ele vai querer mudar a tua história. Ele não vai ficar pensando, será que ainda vou fazer? Não, meu irmão, prontamente. Se você se posicionar e falar, eu errei, eu sou pecador, prontamente o Senhor vai falar, perdoados estão os teus pecados, meu filho, vamos lá, tem uma história nova para você. É isso que Deus, Ele quer fazer com a gente. E como eu falei, Deus, Ele tem nos dado oportunidade, então ainda há esperança. Você está vivo? Está respirando aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Ainda há esperança. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo das coisas melhorarem. Às vezes você olha e fala, ai, nada muda. Meu irmão, você está vivo. Se você está vivo, e se você está com Deus, ainda há tempo. A história não acabou. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo das coisas serem melhoradas na tua vida, mas o que precisa? Abrir o coração para Deus tratar, para Deus curar. E é algo tão simples, mas muitas vezes a gente fica resistindo. E Deus está assim, puxa, eu queria tanto mudar essa situação, mas a gente fica resistindo, a gente fica orgulhoso, não porque é causa de... Fica, né, com os nossos motivos pessoais, como o pastor Batista colocou aqui na carta. Fica com os nossos motivos pessoais e a gente não deixa Deus agir, Deus transformar, fazer tudo o que Ele quer. E sabe qual é o resultado disso? Um monte de pessoas cheias, com o coração cheio de situações para ser tratadas, mas que não abrem mão, não quer mudar, quer continuar do mesmo jeito. E aí a vida com Deus fica o quê? Estagnada. Não rola nada, fica ali, ó. Não, porque com Deus, nossa, é sempre igual. Nossa, que coisa chata essa relação com Deus. Mas é claro, você não deixa Deus fazer nada. Deus, Ele quer fazer um monte de coisa legal na sua vida, te colocar em degraus maiores. Mas você fica nesse mundinho aí, de coisas que não vai te levar a nada. E Deus, Ele quer transformar a tua vida. Deus, Ele quer mudar o teu coração. Então, meu irmão, vamos hoje viver uma nova vida com o Senhor? Vamos sair dessa relação estagnada aí com Deus? Porque, como foi falado, olha, Deus, Ele tem voos altos pra gente. Deus, Ele tem coisas novas pra gente. Espírito Santo, Ele quer assim, ó, entregar coisas novas pra gente. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para Deus. Muitas vezes, quando a gente age assim, né, de ficar no nosso mundinho, a gente acha que os nossos problemas são sempre culpa dos outros. E nunca reconhece que você tem problema, que você tem as falhas também, tem as suas deficiências, mas não, a culpa sempre é dos outros. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes o ambiente que você vive pode até interferir em algumas situações, sim, da sua vida, de, sei lá, de nervosismo, situação de mágoas, de ressentimentos. Realmente, pode ser que nesse convívio aí, na sua casa, na igreja, ou família, seja onde for,
pode trazer esse tipo de situação para você. Mas existem deficiências que são suas, não são dos outros. E Deus quer tratar você. Você. Então assim, se você falar você, lembra que Deus está falando de você. E não do outro. Amém? Não é você, vocês. É você. É você. Então, é você. Né? Mas não, é você mesmo. Você, eu. Eu vou perguntar aqui, quem teve os lábios purificados? Isaías ou o povo? Isaías. Mas o povo também não tinha os lábios impuros? Por que hoje não se pegou a brasa viva lá e saiu purificando o lábio de todo mundo? Da galera que tinha lá. Exato. Porque Isaías ele reconheceu essa falha que existia na vida deles. Na vida dele. Por isso que Deus foi lá e abençoou. O anjo foi lá e tocou nos lábios de Isaías. Não adianta querer que Deus conserte todo mundo. A sua casa, a sua família, a igreja. Conserta aquela igreja, Senhor. Não é? Mas se você não está disposto a reconhecer as suas deficiências, meu irmão, o primeiro a mudar precisa ser você. Você, assim, ó, sempre assim, ó. Você. Glória a Deus. Sabe? Nós somos especialistas em reconhecer os erros dos outros. Vixe. Se eu vou falar os defeitos dos outros, é pra já. Faço uma lista aqui. Mas aí quando é os seus, aí você fica pensando, defeito? Defeito? Perfeccionismo. Isso é uma coisa boa, assim, sabe? Né? Empresa de emprego. Revista de emprego, né? Aí, assim, as coisas que não é nem tão assim, só pra ver. Mas os outros, é muito fácil. A gente sempre quer mudar o outro. A gente sempre reconhece na vida do outro. E a gente não faz nada para mudar a gente mesmo, nós mesmos. Então saiba que a primeira pessoa que precisa mudar é você. Filhos, não adianta reclamar dos seus pais. Porque quem precisa mudar são vocês. Pais, não adianta ficar reclamando dos seus filhos. Porque quem tem que mudar são vocês. Esposos, não adianta ficar reclamando da sua esposa. Porque quem precisa mudar são vocês. Maridos, esposas, não adianta ficar reclamando do marido. Porque quem tem que mudar é você. Então sabe qual a conclusão que a gente chega? Todo mundo precisa mudar. Essa é a real. E se cada um olhar para si e querer mudar, acabou a conversa. Você não vai nem precisar ficar... Quando você olhar para o outro, ele já mudou. Oh, glória a Deus. Então, uma bênção isso? Você nem vai precisar olhar para o seu marido e falar, você tem que mudar. Né? Já mudou. Já estou saindo, né? Olha que bênção isso, meu irmão. Então, e a gente vê o quê? Que a bênção de Deus, da transformação de vida, de mudar a história, começa na vida daquele que dá o primeiro passo do quê? De reconhecer. De querer falar, olha, eu tenho os meus erros, eu quero se arrepender, eu quero mudar de direção. Arrependimento é o quê? Mudar de direção, não fazer mais as mesmas coisas. Não é só reconhecer, eu sei que eu sou chato mesmo, e continua chato. Eu sei que eu erro nisso, continua errando. Não é só reconhecer, mas é mudar. É não pecar. É não fazer mais as mesmas coisas. É isso que Deus está falando para as nossas vidas. Só que para Deus fazer o que Ele tem planejado para nós, para a nossa história, meu irmão, a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor. A gente precisa aceitar as mudanças que Ele quer fazer na nossa vida. E muitas vezes são coisas difíceis, que a gente tem que aprender a abrir mão. Às vezes Deus vai mudar o nosso estilo de vida. Você programou a sua vida de um jeito, e Deus vem e bagunça tudo, parece, né? A minha vida fala assim, né? Fala, Senhor, eu pensei tão diferente, mas não tem nada do que eu pensei aqui. Mas glória a Deus. Vamos que vamos. Vai chegar em algum lugar. Eu creio. Tem um propósito de Deus, não é possível. A gente tem que crer assim. Então, muitas vezes Deus ele vai
querer trabalhar o nosso caráter. E como a Silvia falou aqui na semana passada, eita, como que é difícil o negócio aí. O caráter, o bicho pega. Mas Deus, Ele quer mudar, Ele quer tirar aí coisas que não combinam mais com a gente. E essas coisas muitas vezes têm atrapalhado da gente viver o melhor de Deus. Então, meu irmão, não viva mais os mesmos erros. Não viva caindo nos mesmos enganos do diabo. Sabe, Deus, Ele já te mostrou um pouquinho do sobrenatural, daquilo que Ele tem para você. O que Ele tem, sabe, que Ele está querendo dividir com você. Mas a gente precisa o quê? Se libertar dessas coisas. Isaías era escolhido desde o ventre da mãe dele? Era. Mas a língua dele era imunda. Os lábios dele eram... Como é que ia acontecer as coisas aí? Como é que ele ia ser o profeta da verdade do Senhor? Ele tinha que ter esse passo aí de reconhecer. Eu não quero mais ser assim. Apesar que ele nem sabia o que Deus ia fazer na vida dele, não é mesmo? Mas ele se colocou da mesma forma. Muitas vezes você fala, eu sou escolhido desde o ventre, parece uma musiquinha. Eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe, não sei o que, você sabe de tudo. Mas Deus muitas vezes não pode fazer nada. Não pode realizar as coisas grandiosas que Ele quer para você, porque você está preso em um monte de situações. Às vezes é um lábio impuro, às vezes é uma deformidade sexual, às vezes são amizades tortas que estão te levando para longe de Deus. Às vezes são relacionamentos nada a ver que você começa. Quando você vai ver, você está longe dos caminhos do Senhor. Às vezes são melindres excessivos que você tem. Qualquer coisa ruim cai, qualquer coisa ruim desmonta. Aí fala, guerreiro, eu quero que você vá aos quatro cantos dessa terra, mas como é que vai um cidadão desse? Às vezes não consegue nem chegar na igreja. Tem que se abrir e falar, Senhor, me dê resistência, me dê força, me ajuda, forja, muda tudo o que for preciso. Porque senão, meu irmão, como é que você vai ir lá, que nem na Rússia? Deus, com certeza, teve que moldar muita coisa aí na vida do Batista, da Juliana, para eles poderem estar lá. Você acha que se eles fossem esses crentes água com açúcar que fala, né? Tem um nomezinho. O pastor Azul já mandou para mim, né? As listas do crente não sei o quê, crente Raimundo. Aí tem você que tem o crente açúcar. É isso. Irmão, não rola. Tem que ser fortalecido. Tem que pedir para o Senhor, olha, Senhor, tudo que atrapalha eu viver essa história maravilhosa que o Senhor tem para mim, tira hoje da minha vida. Sabia que Deus, Ele quer ver você livre dessas coisas? Livre, livre, livre. Ele está louco para falar com você? Como está falando aqui, ó. Eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Deus está louco para falar assim, olha, perdoados são os teus pecados, meu filho. Vamos lá, uma nova história. Veste uma roupa nova aí, ó. Pronto para a guerra. O Senhor, Ele está louco de olhar para você e falar, vamos lá, meu filho, vamos viver uma nova vida. Ele está louco, 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 louco para fazer isso. Mas a gente precisa o quê? Reconhecer. A gente precisa se arrepender. Esses são os segredos para a gente conquistar o que Deus tem para nós. E não estou incentivando o pecado, não. Então eu vou cair, eu me arrependo. Não, meu irmão. Arrependimento, algo aqui, ó. O coração, é quebrantamento. Sabe? Se você caiu, levanta. Logo. Eu caí. Sabe aquela gente que cai e fica lá, eu caí. Aí passa 1 ano, 2 anos, eu caí. 10 anos, eu caí. Aí você pensa que são outros, não, é o primeiro ainda. Não, meu irmão, levanta logo. Senhor, pega aqui na minha mãe. Como foi ministrado hoje, levanta e anda. Caiu, levanta e anda. E vamos embora. É assim, meu irmão. Errou, conserta. Bora pra frente. Vamos ter consequência, amém. Vai ter que encarar, mãe. Bora lá. Vamos embora. Vamos ficar a vida toda chorando por algo que aconteceu lá atrás. Deus já falou, meu filho, eu já falei que te perdoei. Mas você não se perdoou. E aí fica esse mártir. Né? Você mesmo, só você e o diabo, né? Chicoteando. Aí falando, já joguei no mar do esquecimento, porque você tá de novo ressuscitando as coisas aí. Eu nem lembro, eu nem sei mais do que você está falando. E você fica remoendo situações que Deus fala, eu nem lembro mais,
sei do que você está falando. Então vamos hoje se libertar dessas coisas em nome de Jesus. Como eu falei, Deus ele quer fazer tudo diferente. A gente vê na Bíblia vários exemplos de pessoas que erraram, tiveram seus momentos de fraqueza, mas que conseguiram, conquistar, conseguiram fazer o propósito do Senhor. Isaías foi um homem de lábios impuros, mas a partir do momento que ele reconheceu e se arrependeu, ele se tornou um grande profeta. A gente tem a história de Davi. Davi caiu em adultério. Tudo estava tão certo na vida dele, ele foi lá, caiu em adultério. Mas no momento em que ele se arrependeu, ele reconheceu e falou: Senhor, cria em mim um coração novo. Eu quero algo novo, me perdoa. Eu errei. A partir do momento que ele fez isso, a palavra do Senhor fala que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Houve uma oportunidade e ele aceitou essa oportunidade. Por isso ele pode ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Temos Pedro. Pedro que traiu a Jesus 3 vezes. E a partir do momento que ele reconheceu e se arrependeu, ele foi lá um dos escolhidos para dar continuidade ao ministério de Jesus aqui nessa terra. Ele foi uma bênção. E da mesma forma, a gente também tem exemplos da Bíblia de pessoas que cometeram erros, se você for ver, parecidos com esses outros que nós citamos. Mas eles não souberam aproveitar a oportunidade. E eles não conseguiram viver o propósito de Deus. A gente tem Saul como exemplo. Foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei. Algo que o povo queria. Eu quero um rei, quero um rei. Deus foi lá e escolheu Saul. Tinha tudo para dar certo. Tudo para o reinado dele ser maravilhoso. Se ele não desobedecesse a Deus. E pelo fato dele não se arrepender, sabe o que aconteceu? Fala que o Senhor o rejeitou. Era algo tão simples. E ele não quis fazer, que foi se arrepender. E na palavra do Senhor fala que o Senhor o rejeitou. E sabe qual foi o fim de Saul? Suicídio. Temos um outro exemplo, Judas. Judas também traiu Jesus. Assim como Pedro, que também traiu Jesus. 2 discípulos, ambos traíram Jesus em situações diferentes, mas traíram. Mas aí você olha só, olha a trajetória de Pedro, tudo que ele fez. E olha a trajetória de Judas. Igualzinho, né? Não. Pedro se tornou um grande pregador, um divulgador da palavra do Senhor nessa terra. Já Judas, sabe qual foi o fim dele? Suicídio. Ficou com remorso por ter entregue Jesus. Às vezes as pessoas falam: não, mas isso tinha que acontecer mesmo na vida de Judas. Já estava lá escrito que tinha que ter um traidor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu creio no seguinte: se Judas tivesse no coração esse sentimento de arrependimento, eu tenho certeza que o Senhor iria perdoar. Mas não. Ele escolheu o quê? É isso mesmo? Foi. Às vezes as pessoas pensam que não, esse tinha que ser mesmo o fim de Judas. Mas Pedro também traiu Jesus. E a história dele foi diferente. Judas traiu Jesus e não quis se arrepender. Ficou com remorso. E se matou. Sabe, meu irmão? Deus hoje nos chama para reconhecer e se arrepender dos nossos pecados. Eu queria convidar você para ficar de pé. É uma palavra bem simples, objetiva. Porque Deus quer mudar a tua história. Ainda há esperança. Às vezes você está olhando para situações como não tem jeito. Mas Deus está olhando e está falando: ainda há esperança. Se você reconhecer os seus erros, ainda há esperança. Se você pedir perdão pelos seus pecados. Se você reconhecer diante de mim qual é a vida que você tem levado. É simples. Mas muitas
vezes esse coração orgulhoso faz a gente ter essa vida de Saul e Judas, viver longe de Deus. Meu irmão, Deus não quer te ver longe dele. Deus te quer perto, muito perto. Então, cura a sua cabeça. Que hoje seja um dia que você reconhecer os seus erros. Coloque diante do Senhor quem você é. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas Deus ele não quer que você viva eternamente no pecado. Por isso que hoje Ele te chama para se arrepender. Ele quer que você viva uma história nova. Deus ele tem um tempo novo para sua família. Deus ele tem um tempo novo para os teus sentimentos. Não deixe o diabo te roubar. Não deixa. O diabo tem colocado muita cegueira. Muita cegueira. E ele está pintando e bordando e você não está percebendo. Peça hoje para que o Senhor venha tirar essa cegueira dos teus olhos. Para que hoje seja despedaçado todo orgulho do teu coração. Que você venha ficar bem pequenininho na presença do Senhor, como já foi falado aqui hoje. Para que Jesus seja grande dentro do teu coração. Que cada dia o nosso eu venha desaparecer. Para que Jesus cresça em nós, meu irmão. O Senhor tem uma história maravilhosa para você viver. E Ele planejou isso desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. Você fala, todo mundo sempre fala isso. Eu ouço isso a todo momento. Então o que precisa é você se posicionar para você viver essa história que o Senhor tem para você. Deus não tem sua tristeza, Deus não tem sua luta, choro, angústia. Não, meu irmão, Deus tem tempo de alegria, de paz, de refrigério, de abundância. Mas muitas vezes a gente tem que quebrar esse tamanco aí, esse orgulho. Então vamos hoje reconhecer que nós precisamos do Senhor. E que sem o Senhor nós não somos nada. Nada, nada, nada. Nós não podemos ir, não podemos nem dar um passo além se o Senhor não estiver com a gente. Nós não podemos ser nada se o Senhor não estiver com a gente. Nós não somos nada. Ó Senhor, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, Deus. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Nós não podemos nada, Senhor. Nós queremos hoje nos humilhar diante da Tua presença e pedir perdão pelos nossos pecados. Por tudo aquilo que pensamos, por tudo aquilo que falamos, da forma como nós agimos no nosso dia a dia. Nos perdoa, Senhor. Muitas vezes é porque a arrogância está dentro do nosso coração. Nos perdoa porque muitas vezes dentro de nós existe algo chamado incredulidade, que tem nos afastado da Tua presença, que tem nos afastado, Senhor, de conquistar aquilo que Tu tens para nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por todo olhar invejoso, por toda crítica destrutiva. Nos perdoa, Senhor, por todo apontar de dedo, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós só queremos ver a vida do próximo, mas nós não olhamos para nós. Nós queremos tanto que as pessoas mudem, mas nós não fazemos nada para mudar nós mesmos. Senhor, dê-nos hoje discernimento do que precisa ser melhorado na nossa vida, Senhor. Porque nós não queremos estar longe da Tua vontade, do Teu querer. Se é algo do nosso caráter, Senhor, que precisa ser quebrado, moldado, mostra isso hoje para cada coração, Senhor. Transforma. Irmão, se você começar a ver as pessoas diferentes aqui dentro, não fique tirando sarro dela, não. Ah, tá diferente. O Senhor está trabalhando na minha vida. Deixa eu começar a trabalhar.
Deus vai começar a moldar. Nossa, mas você não era assim. Mas agora eu sou, porque Deus está trabalhando na minha vida. Quando o teu esposo tiver, sabe, atitude diferente, não fica, não, meu irmão, dê glória a Deus. Porque o Senhor está trabalhando na vida do teu esposo. O Senhor está trabalhando na vida da tua esposa. Dê glória a Deus. Tá vendo algo de diferente na vida do teu filho, da tua mãe, do teu pai? Glória a Deus. Porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está tocando, o Senhor está mudando. Ele já está fazendo, sabe, o processo de reconhecer o seu próprio erro e mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos, Senhor, do teu perdão nesse dia. Nós precisamos que esse sangue precioso, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque é esse sangue, Senhor, que nos dá acesso à tua presença. É esse sangue maravilhoso, Senhor, que nos faz ser participantes da tua glória. Não é porque nós somos muito bons, Senhor, não. Não somos. Purifica. Purifica, Senhor. Nos purifica de todo o pecado, Senhor. Espírito Santo de Deus, limpa cada coração nesse dia, Senhor. Limpa, Pai. Senhor, nós sabemos que é o teu sangue, Senhor. O sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado, Pai. Obrigada, Deus. Irmão, que hoje dentro do teu coração brote um verdadeiro arrependimento. Porque como foi falado aqui, tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Algo verdadeiro aqui dentro de você, meu irmão. E isso vai se refletir de uma tal forma que você nem imagina. Tudo que Deus Ele quer é que você quebrante o teu coração. Que você se humilhe e fale: Senhor, eu preciso de Ti mais do que tudo. Eu me rendo a Ti de todo o coração. Aí sim Deus vai mudar a história da sua família. Aí sim Deus vai mudar o teu casamento, a sua banda, a sua igreja. Você está esperando dos outros, você está esperando que os outros mudem. Não, é você. A revolução precisa começar dentro de nós. Não adianta a gente querer revolucionar o mundo e aqui dentro está tudo bagunçado. A revolução começa aqui, ó, dentro de nós, meu irmão. E quando ela começa aqui dentro de nós, não tem quem segure. O diabo pode fazer o que quiser, mas ele não impede. Deixa hoje Deus revolucionar o teu coração. Revolucionar a tua casa. A senhora, mas está tudo bagunçado. Não. É a revolução de Deus que chegou. Creia assim, meu irmão. É o agir de Deus que chegou. Creia assim em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido. Você hoje, que entrou aqui neste lugar, talvez pela primeira vez ou segunda vez, não sei. Mas você que quer viver uma nova história de vida, porque você está cansado disso tudo, do jeito que você viveu. Não, você quer um tempo novo, você quer tudo novo na tua vida. Você quer reconhecer que você não é bom, você quer reconhecer que você precisa de Deus, você quer viver uma nova história com o Senhor. Eu queria fazer esse convite a você. E eu queria orar pela tua vida. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Se você quer receber Jesus no teu coração e você quer caminhar por caminhos diferentes, ir em direção diferente do que você tem caminhado, eu quero convidar você para vir aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse dia? Alguém que quer falar: olha, eu quero ser 100% do Senhor.
Feche os teus olhos, meu irmão. É só você e Deus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você que quer hoje entregar a sua vida ao Senhor. Você que quer viver uma história diferente, nova, transformada. Você que quer ser tocado pelo Senhor. Vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. E pedir para que Deus abençoe essa decisão do teu coração nesse dia.